Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos juntos para poder louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. A você que nos acompanha pela rede social, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade para adorar o nosso Deus, para cultuar conosco. Igreja Batista Manancial, nós louvamos, adoramos e exaltamos o nome do nosso Deus, o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está em todos os momentos em nossas vidas, amém? Se coloque de pé nesta hora. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Do versículo 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. Aleluias. Amém? Todos acharam? E os 4 animais tinham cada um de pé 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E os 4 animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Amém. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? E neste momento nós vamos louvar ao Senhor em oração, em adoração, com este louvor em adoração ao nosso Deus. Dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. E nós somos livres para adorar o nome do nosso Deus. E nós somos livres para exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que já está presente em nosso meio. Glória a Deus. Então sinta o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta hora. Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando, te aquecendo, te fortalecendo, tocando do alto da cabeça até a planta dos pés. Este é o momento entre você e Deus. Este é o momento onde você irá adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e glorificando e exaltando o nome do nosso Deus.
Pai, nós te louvamos. Ó Deus, nós entramos em tua presença, tão somente, ó Deus, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por este momento tão especial. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Muito obrigado, Deus, porque em meio às dificuldades, em meio a problemas, Tu és o nosso Deus que nos guarda, o Deus que nos protege em todos os momentos. Muito obrigado, Deus Santo, pelo fôlego de vida que Tu nos destes, para que possamos, ó Deus, louvar o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos perdoastes os nossos pecados, Pai. Obrigado. Tu lavaste, ó Deus, nossas vidas. Amém, Jesus. Purifica nosso coração como isopo, e assim tornaremos limpos, brancos como a neve. Oh Deus Santo, vem com Teu Santo Espírito a falar os nossos corações. Vem com Teu amor, com a Tua graça, ó Deus, ministrar em nossas vidas apenas o Teu querer e as Tuas vontades. Ó Pai querido, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos dia após dia do Senhor. Assim como a costa, ó Deus, anseia pelas águas, nós ansiamos pelo Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença. Vem com Teu Santo Espírito, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Deus. Toma cada ato deste culto em Tuas mãos. Toma nossas vidas aqui no Teu altar em Tuas mãos. Nós consagramos, ó Pai querido. Muito obrigado, Deus, por esse dia tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, ó Pai. Não cansamos de agradecer a Ti, Deus, por cada dia, por cada momento, pelo ar que respiramos. Ó Pai, em nome de Jesus, sonda nosso coração. Retira, ó Pai, aquilo que não provém de Ti, das Tuas vontades. Ó Deus, eu não sei a necessidade dos Teus filhos, mas Tu sabes. Sim, ó Deus, vem tirando todas as feridas, vem limpando, ó Deus, nossos corações nesta hora. Toma, Deus, este culto em Tuas mãos. Toma, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Amém, Jesus. Toma aqueles que estão em casa, ó Pai, nos acompanhando. E seja visitando cada lar neste momento. E seja, ó Deus, com o Teu Santo Espírito ali, ó Deus, em cada família, transformando, restaurando e fortalecendo cada dia, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos. E nós continuamos louvando e exaltando o Teu santo nome. Nome precioso de Jesus Cristo. Perdoa, Pai, nossas falhas. Perdoa nossos pecados. Essa é a oração que Te faço. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Usa-nos, ó Deus, como Teu instrumento. Assim como oramos no início deste culto, no início do ensaio, nós colocamos este culto em Tuas mãos. Por isso, ó Pai, sinta-se à vontade em nosso meio. Fala conosco. Ministra, ó Deus, em nossas vidas. Assim nós Te louvamos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode ser forte porque é para Ele. Aleluias.
Amém. Glória a Deus. Aplaudir ao Aleluia. Senhor. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso sentir a presença do nosso Deus. Como eu sempre tenho falado, né? A gente fica imaginando os céus. Como é lindo. E lá nós cantaremos ao Senhor: Santo, Santo, aleluias. Nós glorificamos o nosso Deus. Neste momento, quero que você faça oração frase, em curtas, onde você vai exaltar o nome do nosso Deus, onde você vai agradecer a Ele. Não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu dia, mas eu sei que cada um de nós tem um motivo de gratidão ao Senhor. Então, aí no seu lugar onde você está, ore ao Senhor em orações, frases. E logo após eu peço a Alissane que esteja orando, continuando este mesmo espírito de gratidão ao nosso Deus. Quem será o primeiro a agradecer a Deus? Levante a sua voz. Você pode levantar a sua voz em adoração, em exaltação. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar na tua casa para te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado, Pai do Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para te render glórias e louvores, porque Tu és digno de receber, Deus. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, a nossa vida, Senhor, é Tua. E nós estamos aqui para te dedicar, Deus, corpo, alma e mente e coração. Tu és bem-vindo no nosso meio. Ó Deus, nós temos aqui, ó Deus, irmãos que te adoram, que te louvam. Temos também os irmãos que estão em casa. E junto nós bendizemos o nome do Senhor, que vive, que reina, ó Deus, que vive em glória para todo sempre. E um dia virá para nos buscar, ó Deus, e juntos estaremos louvando o Teu nome no céu. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque nada tem nos faltado. Obrigado porque em meio, ó Deus, a um mundo em trevas, nós vemos a Tua luz. Nós temos a Tua luz. Nós temos a paz do Senhor. E mesmo que estejamos, ó Deus, em crise, passando por dificuldades, a paz do Senhor, ó, guia as nossas vidas, sustenta a nossa vida e nós podemos descansar no Senhor. Obrigada por tudo, Deus. Nós te louvamos e te rendemos o nosso louvor. Aceita a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, decide depositar no altar do Senhor este louvor que entoamos. Deus
só a Ariane que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Amém. Jesus, neste momento, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Espírito Santo, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado pelas nossas vidas, pela nossa vida financeira. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelas ofertas e dízimos depositados aqui, Senhor, no teu altar. Te agradecemos pela vida das pessoas também que não puderam trazer, mas que vieram ofertar a vida deles a Ti, Senhor. Recebe, Espírito Santo de Deus, como cheiro suave a Ti, que chega ao Teu trono. Que nós possamos, Espírito Santo de Deus, todos os dias nos entregarmos a Ti como oferta agradável. Em nome de Jesus, Pai, repreende o devorador, repreende a miséria sobre a vida do Teu povo. E Espírito Santo, multiplica cada dia, Senhor, para que nós possamos, Espírito Santo de Deus, devolver aquilo que é Teu, Senhor. Nada nos pertence, tudo é do Senhor, então nós queremos Te devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Te devolver, Espírito Santo de Deus, pouco do muito que o Senhor tem nos dado, Espírito Santo. Continua nos abençoando, continue abrindo portas do céu sobre as nossas vidas, abrindo, Espírito Santo de Deus, portas de emprego para quem precisa. Espírito Santo de Deus, trazendo provisão sobre a casa das pessoas que precisam de provisão. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo, assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Provérbios capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: e agora, pois, filho, estás atento às palavras que saem da minha boca. Este é o momento mais especial do culto. Não que os louvores não sejam especiais, não me entenda mal, né? Os louvores nós adoramos, continuamos em espírito de oração, levamos a Deus o nosso fôlego de vida. Neste momento nós iremos ouvir a palavra do Senhor, que será pregada, que será ministrada pelo pastor Fabrício. Neste momento eu quero que você, eu chamo ele aqui à frente, você estenda suas mãos para cá. Nós iremos orar, agradecer a Deus pela vida dele, colocar essa mensagem que será ministrada aos nossos corações através do pastor Fabrício, e que nós possamos sim entender e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Ele venha falar comigo, que Ele venha falar com você nesta noite. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus. Pai, ao ir em Tua presença, ó Espírito Santo, nós queremos abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Toma a vida do Teu servo, Pai querido, que irá ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que ouvimos, por tudo que sentimos. Nós queremos que o Senhor continuará falando em nossos corações. Fala aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. E que a cada dia, ó Deus, nós possamos colocar em prática, ó Pai, o que o Senhor nos ensinar nesta noite, Amém, através do pastor Fabrício. Toma o Teu servo em Tuas mãos. Usa, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, assim como o Senhor tem usado todos os dias. Essa oração que eu te faço, ó Pai querido, agradecido, ó Deus, por este culto, e entregando, ó Deus, nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Assim nós te oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, meus irmãos, amém? Quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor, cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa também, tanto aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo, como também aqueles que estarão nos acompanhando na quarta-feira, na reapresentação desse culto. Que o Senhor seja com todos nós, em nome do Senhor. Meus irmãos, essa semana foi uma semana muito legal, né? Foi a semana que aconteceu o nosso primeiro jantar de casais. Eu acho que nós podemos dizer praticamente encontro de casais, né, Jefinho? Foi muito bacana. Se você não veio, você não pode perder a próxima oportunidade, não é? Até porque está nascendo na nossa igreja um novo ministério, que é o Ministério de Integração da Família. Talvez você goste de trabalhar com família. Se você gosta, você depois me procura para você também fazer parte dessa equipe. E até onde eu sei, parece que o próximo, acho que não vai ser em Volta Redonda, né, Jefinho? Ontem eu ouvi um boato aí de que o próximo encontro de casais não será em Volta Redonda. Eu não sei, eu não poderia dizer para você que é em Penedo, eu não poderia dizer que não será também, não é? Eu sei que você deve alimentar isso aí no seu coração, não é, Edna, né, Dinho? Alimentando isso aí no seu coração para o ano que vem, porque aquilo que é bom sempre pode melhorar. E eu tenho certeza que no ano que vem será ainda melhor ainda, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Meus irmãos, mês de junho, chegando ao final, chegamos ao último domingo do nosso mês, e como de costume, estamos chegando também ao último encontro da nossa série. Nós estamos trabalhando nesse mês de junho o chamado do Senhor para as nossas vidas, através da série Fé para Obras, e hoje nós chegamos então à nossa última reflexão, onde eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19.
E o tema da nossa reflexão é: a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler por dentro, então eu vou guiando aqui os irmãos, mas os irmãos podem me acompanhar. Dos versículos 1 ao 4, dizem assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essa hora, não puser a sua vida como a de um deles. Versículo 3. E que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo de número 9, meus irmãos, diz assim: E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirar. Versículo 11, a parte A. E disse Deus: Sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Versículo 13. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? Versículos 15 e 16, para nós finalizarmos. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azazel, rei sobre Síria, e também a Gel, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? A caverna não é o seu lugar. Eu não sei quantos aqui, meus irmãos, já se sentiram assim fracassados. Às vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida que dá vontade de desistir, né? Quem de nós que estamos aqui, ou quem de nós que está em suas casas nos acompanhando, que nunca pensou ou nunca foi tentado em jogar a toalha, talvez pensando assim: olha, eu sou um fracasso, eu desisto, eu não dou certo na minha vida pessoal, eu não dou certo na minha vida profissional, eu não dou certo principalmente na minha vida espiritual, no meu ministério pessoal. Ministério pessoal é algo que todo cristão deve ter. Quem nunca se sentiu assim? E Elias, ele está passando por um momento desse, um momento de baixa na sua vida. Talvez, meus irmãos, você chegou até aqui sem toalha, porque você já jogou a toalha há muito tempo, né? Às vezes a gente diz assim: que vontade de jogar a toalha. Mas quantas vezes nós já jogamos a toalha lá atrás, né? Quem nunca teve o seu momento de caverna? E quando nós falamos de se esconder em uma caverna, nós lembramos de Elias, né? Nós lembramos do profeta Elias. E para a gente entender aqui o capítulo de número 19, né, nós precisamos antes entender o capítulo de número 18, que nós não vamos ler. Mas enquanto o capítulo 19 é um capítulo onde Elias ele está se lamentando, onde ele está depressivo, onde ele deseja a morte, nós vimos isso na sua oração. O capítulo de número 18 é um capítulo muito diferente, porque no capítulo de número 18, meus irmãos, Elias, ele sobe o Monte Carmelo para enfrentar os 450 profetas de Baal. E nós pensamos muito sobre isso, né? Ele foi lá e enfrentou uma
infinitude de profetas, 450 profetas de Baal. E você precisa entender, meus irmãos, que Baal ele era o deus dos cananeus, né? Na realidade, um deus tão bondoso que ele gostava de devorar crianças, bebês, né? Queria crianças mortas para a sua satisfação. Baal ele era um deus terrível. Na realidade, Baal ele era o rei dos demônios, e o Monte Carmelo era o lugar da sua adoração. E Elias, ele vai até o território inimigo, ele vai ao Monte Carmelo, ele vai ao lugar de adoração desse demônio, e ele enfrenta sozinho, porque até naquele momento Elias pensava que não haviam mais profetas em Israel. Ele enfrenta sozinho 450 profetas de Baal. E talvez você pode até pensar que 450 não é isso tudo, mas esses eram os profetas de Baal. Ainda haviam os profetas dos outros ídolos, os quais nós chamamos de poste-ídolos. Outros 400, eram um total de cerca de 850 profetas inimigos. E Elias, ele está ali em território inimigo enfrentando esses profetas. E quando nós olhamos o capítulo 18, fica muito difícil de nós reconhecermos o mesmo Elias do capítulo 19. Um Elias que está desejando a morte, um Elias que está se lamentando, um Elias que está murmurando, um Elias que está depressivo, um Elias que está para baixo, um Elias que quer jogar a toalha. Mas Elias, ele vai ao território inimigo, ele enfrenta esses profetas inimigos, esses profetas, meus irmãos, que eram de demônios, né? Profetas que representavam demônios. O Carmelo era um lugar de verdadeiro satanismo. Eu me lembro de um amigo que é pastor lá no Rio, aonde ele me disse que uma vez o convidaram para desmontar um centro de magia negra. Quantos aqui teriam coragem? Você gostaria de sair daqui dessa noite, eu convidar você, dizer: Ana Paula, Joaquina, vamos comigo desmontar um centro de magia negra? Márcia, você ia comigo? Ju, vamos embora desmontar um centro? Vamos? Opa, já comecei a gostar, tem gente aqui que iria. E esse amigo, ele recebeu esse convite, né, do próprio proprietário do centro. E ele disse: olha, eu não quero mais saber dessas coisas, porém as entidades dizem que vão me matar se eu tentar desmontar, se eu mexer nas coisas, e eu quero um homem de Deus para ir lá e fazer a tarefa. E ele foi até lá, e ele me contava na época, ele dizia assim: pastor, era terrível ficar lá dentro, tamanha a opressão daquele lugar, e pior, eu tive que dormir lá naquele lugar, porque era tanta coisa para desmontar, que não deu para desmontar numa noite só. E o que Elias está fazendo aqui é uma coisa muito parecida. Ele vai a um terreno inimigo, a um lugar de magia negra, a um lugar pesado, aonde muitos de nós levantamos a mão e dizemos: olha, eu não queria estar num lugar desse. Mas Elias, ele está ali em coragem, enfrentando esses inimigos, e você conhece a história. E Elias, ele lança um desafio para esses homens: olha, eu vou orar ao meu Deus, ao Deus de Israel, vocês orem, vocês 450, orem a Baal, vocês, os adoradores dos outros ídolos, orem aos seus muitos deuses, e aquele que fizer chover fogo do céu primeiramente, esse é o verdadeiro Deus. Olha, vocês têm uma vantagem, porque é uma bordoada de deuses contra um só. E Elias, ele está ali numa atitude de muita fé e de muita coragem. E nós sabemos que naquele momento, meus irmãos, os profetas de Baal oram, imploram, nada acontece, Baal não faz nada. Depois os outros profetas também imploram os seus deuses, nada acontece. Porém, Elias, o servo do Senhor, ele faz um desafio diante daquele povo. Ele diz: olha, o Senhor não enviará apenas fogo do céu, mas eu vou pegar aqui e eu vou jogar cerca de mais de 12 litros e meio de água em volta do altar, e o Senhor vai consumir essa água e a oferta do altar que eu vou levantar para o meu Deus, e todos verão que há Deus em Israel. E nós conhecemos a história, você já conhece. A minha intenção nem é falar dessa história. Deus envia fogo do céu e consome aquela água, aquele altar e tudo mais. Elias, ele derrota os profetas inimigos, eles são todos mortos à espada, e Elias sai vitorioso em nome do Senhor. Esse é o Elias do capítulo 18. Mas a rainha Jezabel, eu tenho certeza que você conhece esse nome, né? Jezabel,
ela se tornou em uma figura bíblica do mal, ela representa o próprio diabo na Bíblia. Jezabel diz assim: quem Elias pensa que é para matar os meus profetas? Que aconteça a mim um mal terrível, se amanhã a essa hora Elias não estiver morto na minha presença. Elias, ouvindo isso, meus irmãos, Elias fica apavorado. Esse é o capítulo 19. Elias, ele é ameaçado de morte pela rainha. E aquele profeta que vai em território inimigo, que entra em um terreno de magia negra, que enfrenta aqueles profetas 850, mata todos aqueles profetas, sai vitorioso dali, agora ele está se escondendo de uma única mulher, mas é a rainha. Ela tem força para isso, mas não parece mais o mesmo Elias. Nós vemos um Elias apavorado, um Elias que vai para as montanhas e que agora, com medo de perder a sua vida, porque está debaixo de uma ameaça de morte, se esconde no fundo de uma caverna, e isso o afasta dos propósitos do Senhor para a vida dele. Aqui chegamos ao capítulo 19. Olha a diferença do capítulo 18 para o capítulo de número 19. Elias, meus irmãos, o homem que enfrenta 850 homens, ele foge de uma mulher. E aí a gente aprende, Altamiro, tem que ter medo de mulher, né? Mulher braba. Claro que não, né, meus irmãos? Jezabel era terrível, ela era uma rainha extremamente poderosa, esposa de um rei tão terrível quanto. E se ela queria a cabeça de Elias, a chance dela conseguir era muito grande. Era muito pior enfrentar Jezabel do que os 850 profetas inimigos. Então imagine a tirania de Jezabel. E por isso você entende porque o livro do Apocalipse, a revelação final da Bíblia, compara o mal, as trevas, o inferno a Jezabel. E ele foge. E ao fugir se afasta dos propósitos do Senhor. A caverna do profeta Elias, ele nos ensina algumas lições, e a primeira lição que eu aprendo com a história de Elias é que a caverna não é lugar de um homem ou de uma mulher de Deus estar. Lá nos versículos 8 e 9, 1 Reis capítulo 19, Elias está escondido no fundo de uma caverna. O Senhor vai ao encontro de Elias e Deus pergunta: que fazes tu aqui, Elias? Você já viu quando você encontra alguém num lugar que você não esperava, Will? Às vezes a gente vai num lugar, né? Uma vez eu fui com a Liz, lá no Perequê. Eu não posso falar Perequê que o Magno, não sei se ele está assistindo, ele vai brigar comigo. É Parque Mambucaba, né? Perequê é errado. A gente foi lá no Perequê, meus irmãos, e eu ainda tinha aquele Fusca, né? Muitos dos irmãos ainda lembram. A gente entrou num buraco enorme com aquele Fusca, saímos num lugar assim completamente deserto. Quando a gente entrou na praia, a gente ouviu uma voz de uma criança: ah lá, tia Lissane! Ser marido de professora não é mole não, é difícil de se esconder ao extremo, né? Eu falei com ela: eu não acredito que te acharam aqui. Meus irmãos, o lugar era tão difícil que o Fusca quase não saiu daquele buraco. E era Fusca, hein? Oi, alá mãe, é a tia Lissane, posso ficar com ela? E eu disse: claro que não. E às vezes a gente encontra alguém num lugar que a gente não esperava. E quando a gente encontra alguém num lugar que a gente não esperava, ou que ela não deveria estar, a primeira coisa que a gente diz é: o que você está fazendo aqui? É mais ou menos isso que está acontecendo, meus irmãos. O Senhor encontra Elias no fundo daquela caverna. Claro, Deus sabia que ele estava ali, mas Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo no lugar que eu não te coloquei, no lugar que eu não te ordenei, no lugar onde eu não preparei para você estar. Deus quer saber o que Elias estava fazendo ali.
E quando se trata de nós também, meus irmãos, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus para nós, quando nós nos distanciamos do propósito dele para a nossa vida, nós caminhamos para longe do Senhor, e lá o Senhor também nos alcança. E o Senhor nos pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo no lugar aonde eu não te coloquei? O que você está fazendo aqui, questionando os meus propósitos, chateado, aborrecido? O que está te preocupando? Por que você está impaciente, irado? Por que você está dentro dessa caverna? Pior, no fundo dessa caverna. O que você está fazendo aí? O que te levou para dentro dessa caverna? O que te levou a deixar de produzir boas obras para o Senhor? À medida que o Elias do capítulo 18, que faz coisas extraordinárias para Deus, foge e entra no capítulo 19 e se esconde no fundo daquela caverna, esse homem que fez obras extraordinárias para Deus agora está se tornando em alguém improdutivo para o reino de Deus. O reino continuava contando com ele, o céu continua contando com Elias, mas Elias está escondido de uma mulher. Mas tem algo muito interessante nesse texto que chama a minha atenção, e eu quero que você preste atenção nisso. Vem para mim. Aonde se localizava essa caverna? Aonde ficava a caverna aonde Elias se escondeu? Se você pegar o mapa, talvez sua Bíblia tenha um mapinha no final, você vai ver que essa caverna ela ficava no Monte Horebe. E o Monte Horebe, meus irmãos, é exatamente o monte de Deus. O Monte Horebe, ele é conhecido como o monte de Deus. Então Elias, ele está fugindo de Jezabel, ele foge para as montanhas, ele encontra uma caverna situada no monte de Deus, e Elias está ali escondido no monte de Deus, aonde aparentemente seria o lugar da presença de Deus, mas Elias está ali, porém, escondido. Talvez se qualquer um visse Elias subir naquela montanha, diria: Elias está indo para o monte do Senhor, ele vai adorar, ele vai buscar, ele vai louvar, ele vai pegar a visão de Deus. Mas não, ele está indo ali para aquele lugar, para se esconder. Em outras palavras, Elias, ele estava escondido perto de Deus, porém não deixava de estar escondido. E sabe o que é pior? É que muitas vezes nós fazemos isso também. Quando nós estamos num ambiente religioso, dentro dos nossos hábitos da religião, nós estamos vindo aos cultos, nós louvamos, nós ofertamos, dizimamos, fazemos uma porção de coisas religiosas, aparentemente estamos servindo ao Senhor, porém não estamos produzindo nada. E quando nós não estamos produzindo nada, é como Elias escondido no fundo daquela caverna. Estamos próximos do Senhor, porém escondidos. Estamos próximos do Senhor, porém improdutivos. E não é para isso que nós somos chamados, não é para isso que nós somos feitos. Deus nos fez para a glória dele. Um crente que não serve, um crente que a sua fé não culmina em obras, é como um carro que não anda. Serve, Dinho, um carro que não anda, serve para alguma coisa? Para que você vai querer um carro que não anda? Para nada. Se você me der uma Ferrari e falar que ela não anda, para que eu vou querer isso? Para que você vai querer uma lâmpada que não acende? Não serve para nada. De decoração, né? Talvez uma Ferrari que não ande ainda tenha mais importância do que um crente que não serve, porque a Ferrari pelo menos ela vai servir para decoração, como o Dinho está falando, mas um crente que não serve a Deus, ele vai servir para quê?
Ninguém imagina que possa estar perdido dentro da igreja. Ninguém imagina que possa estar longe da vontade de Deus, estando dentro de um ambiente religioso. Às vezes a gente tem o costume de olhar o cara lá no mundo, o cara está bebendo, o cara está fazendo um monte de coisa, e a gente diz, o cara está longe do propósito de Deus. Mas nós também podemos estar aqui dentro, nessa aparência de servir, e estar no fundo de uma caverna, se não estamos produzindo nada para Ele, porque todos nós somos feitos com um propósito. O propósito é fazer algo para o Senhor. Isso são obras. Elias está perto de Deus, mas está longe do seu propósito, e nós percebemos que Deus começa a questionar Elias. E se você percebeu, Deus ele pergunta 2 vezes para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E por que Deus pergunta 2 vezes? Porque Elias responde, mas ele não responde nada com nada. Ele fala e tenta enrolar, mas não responde nada. E não é na caverna que Elias deveria buscar o refúgio. A proteção de Elias não estava no fundo de uma caverna. Eu não tenho como dizer para você exatamente como anda a sua vida espiritual, a sua vida de serviço. Essa série fala disso, gente. Essa série, ela fala para nós que estamos aqui no templo, para aqueles que estão em casa também. Essa série, ela fala sobre o que nós estamos produzindo para o Senhor. Eu não tenho como dizer para você como anda a sua vida de serviço, porque isso é uma coisa muito pessoal. Só você sabe o que você está produzindo para Deus. Só você conhece a sua fé e as suas obras. Fé para obras. Mas eu tenho uma palavra hoje que serve para todos nós que estamos aqui, e é a segunda lição que eu tiro desse texto. Se caverna não é lugar para homem e mulher de Deus, em segundo lugar, saia da caverna. Amém? Versículo 11, a parte A. Deus ele sabia que aquele lugar não era o lugar onde Elias deveria estar, então ele ordena: sai da caverna. Meus irmãos, é muito difícil escutar a voz de Deus dentro da caverna, dentro do cansaço, dentro do desânimo, dentro da tristeza, dentro da mágoa, dentro da ira, dentro do medo, dentro da covardia. Só que Deus ele não quer os seus servos escondidos, e sim dispostos a lutar e trabalhar. O Elias do capítulo 19 não lembrava em nada o Elias do capítulo 18. Parece que ele não era a mesma pessoa. Ele parou de produzir para o Senhor. E quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, ao invés de avançarmos, recuamos, nos escondemos e apagamos. E eu fico imaginando Elias, o grande profeta, que fez fogo descer do céu, que estava escondido dentro de uma caverna, chorando, resmungando com Deus, o seu cansaço físico, as expectativas não cumpridas, cegando a sua visão espiritual, como muitas vezes acontece conosco. Essas coisas cegam a nossa visão espiritual. E Deus ele nos diz nessa noite, meus irmãos, para nós pararmos de curtir as nossas depressões, que todos nós temos, pararmos de curtir as nossas depressões. Elias ele estava nesse ponto, ele está no fundo daquela caverna se lamentando: Senhor, eu fiz tantas coisas para o Senhor, eu enfrentei profetas malignos, até milagres o Senhor operou pela minha vida, de que isso adiantou? Agora Jezabel quer tomar a minha vida e ela vai conseguir. E Deus diz: como assim? Quem disse para você que ela vai conseguir? Mas Elias ele está curtindo a sua deprê. E aí que Deus ele diz: levanta, sai da caverna e termina de subir o monte. Eu disse para você agora há pouco, meus irmãos, que o monte Horebe é o lugar, é o monte do Senhor, é o lugar de adoração. Elias ele está no meio do caminho escondido, e Deus diz: olha, termina de subir esse monte, porque é no alto do monte que se tem um encontro com o Senhor. Porém, nunca é fácil chegar lá. Alguém que já tentou escalar, ou pelo menos fazer uma trilha? Já? Não, gente, vocês têm que ser mais atleta. Ah, tem um monte de gente. Vocês estão se escondendo, gente.
Eu já tentei com a Liz, né? A gente foi lá para Teresópolis, lá tem um monte de trilha. Aí, como bom desbravador, eu olhei todas as opções que tinha lá no Parque Nacional, falei assim, qual é a menor? Meus irmãos, quando a gente começou, tem as fotos lá, quando a gente começou, Teresópolis é muito frio, né? Tava de touca, e eu detesto frio, tava de touca, de jaqueta. Quando a gente chegou lá em cima, eu estava de camiseta, meus irmãos. Eu já tinha tirado tudo, tinha bebido a água toda. E era uma trilha tão pequena, que tinha gente ali, guia, né, que estava ali, que era uma mata um pouco fechada, que já tinha subido, já estava descendo, a gente estava no meio do caminho. Ele já tinha subido, já tinha tirado as fotos dele, já tinha descansado, já estava descendo. Ele encontrou a gente, passou por a gente na subida, encontrou a gente na descida no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você que não é fácil subir uma montanha, mesmo quando a trilha já está feita. E é por isso que a recompensa está lá em cima. E é por isso que o galardão está lá em cima. É por isso que é lá em cima que a gente consegue falar com Deus. A presença do Senhor é para aqueles que conseguem chegar na presença do Senhor. É para aqueles que conseguem se manter firmes na caminhada, ser fiel até a morte. E aí eu vou te dar a coroa da vida. O prêmio é para aqueles que conseguem. Agora é fácil? Não é não. É difícil. Versículo 11, a parte B, o Senhor diz, põe-te nesse monte perante o Senhor, termina de subir essa montanha, por mais difícil que seja, chegue lá no alto, no monte chamado Monte da Oração, a presença de Deus, o lugar onde nós devemos estar, o lugar onde fora dele não há paz e nem felicidade. Eu não conheço ninguém pleno, que possa dizer assim, olha, eu me sinto 100% feliz, sem estar cumprindo os propósitos do Senhor, sem estar dentro dos planos dele, porque quando nós somos feitos para alguma coisa. O Senhor, ele fala isso a respeito de Jeremias, olha, antes da sua concepção, eu já tinha te conhecido, eu já tinha planejado os seus propósitos, e a terra eu te dei por profeta. E assim, meus irmãos, é conosco também. Talvez o Senhor não nos entregou por profetas nesse mundo, mas o Senhor, ele nos entregou para muitas obras, muitos propósitos, muitas coisas dos quais nós não podemos nos distanciar. É preciso subir ao monte da oração, estar na presença do Senhor, falar com Ele, para receber a direção e entender o que Ele espera de cada um de nós. E a terceira e última lição para nós nessa noite, vem por meio da ordem que Deus, ele deu para Elias, lá no versículo 15 e 16. Elias sai da caverna, Elias continua subindo, e há uma ordem para Elias: unge os meus escolhidos. Talvez num primeiro momento, você olha essa palavra, está aí entre os versículos 15 e 16, o Senhor diz, sai da caverna, termina de subir o monte, lá eu vou te dar direção, e aí você desce, você vai ungir o novo rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o novo profeta que vai ficar no seu lugar, unge os meus escolhidos. Sabe o que isso significa? O Senhor está dizendo para Elias o seguinte: Elias, sai de dentro dessa caverna, para de murmurar, para de se esconder, você não me lembra nada aquele lá do capítulo 18, você parece outra pessoa, para de mimimi, e vai trabalhar, vai fazer as obras de um profeta, porque um profeta é chamado para ungir aqueles a quem eu determinar. Você parou de trabalhar para mim, você parou de me servir, você parou os seus propósitos, você está escondido. Eu estou querendo fazer alguma coisa lá embaixo, para isso eu preciso de um novo rei na Síria, eu preciso de um novo rei em Israel, eu preciso de um novo profeta em Israel, e você que deveria estar lá, ungindo esses homens, direcionando esses homens, porque esses homens serão o começo de uma mudança extraordinária no contexto de todo Israel. Esses homens estão aguardando por você, e você está aí escondido. A obra parou porque você parou.
Isso significa, meus irmãos, que haveria uma mudança em todo o redor da vida de Elias. Elias está com medo de Jezabel, ele não precisa ter medo de Jezabel. O Senhor está ungindo novos reis. Um novo rei na Síria, um novo rei em Israel. O Senhor está ungindo até mesmo o seu sucessor, o seu profeta. Porque o Senhor tem um plano muito grande para Elias, o qual nós vamos falar no final. E o Senhor precisava de um profeta para ficar no lugar de Elias. Ele não devia temer qualquer ameaça, meus irmãos, porque Deus estava garantindo que estaria com ele. Deus, ele nunca nos deixa sem o necessário para realizarmos a obra dele. Amém? Eu não sei para o que Deus possa estar te chamando. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu, porque Ele deu para você. Eu tenho certeza que entre nós que estamos aqui, existem dons que eu desconheço. Pastor Billy Graham, ele costumava dizer que os maiores pastores da história da humanidade estavam sentados nos bancos de muitas igrejas sem fazer nada, porque ainda não haviam atendido o chamado do Senhor, porque ainda não haviam entendido que a fé precisa culminar em obras, em trabalhos, em ações. E eu quero concluir dizendo para você que o seu lugar é onde Deus te enviar. O seu lugar é onde Deus te enviar. Lá nos versículos 15 e 16 a gente vê interessante Deus dizendo para Elias voltar a servir. Elias, sai dessa caverna, termina de subir o monte, lá eu vou te dar a direção, depois você desce e vai fazer o trabalho de um profeta, vai ungir os meus escolhidos. Elias talvez ele poderia ter pensado, olha, eu não posso nem me lamentar um pouco, eu fiz tanta coisa para o Senhor, será que eu não posso nem curtir a minha deprê? Eu não posso ter um momento meu aqui de tristeza? Mas Elias ele não faz isso, meus irmãos. Elias ele para de se esconder e ele volta a servir como antigamente. E muitas vezes isso serve para nós também. Deus ele diz para Elias, a caverna não é o seu lugar é onde eu te digo que você deve estar. E talvez antigamente a gente fazia tanta coisa para o Senhor, mas agora a gente está no fundo da caverna, e o Senhor ele está nos dizendo nessa noite, o que você está fazendo aí? O seu lugar não é no fundo da caverna, o seu lugar é onde eu te digo que você deve estar. Porque o nosso Senhor Jesus, ele encontra uma figueira que não produzia nada, e ele ensina aqueles discípulos que eles não deveriam ser como aquela figueira, mas que eles deveriam produzir bons frutos, porque é para isso que somos feitos, é para isso que somos chamados. Esse deve ser o resultado da nossa fé, as nossas obras. E trabalho tem, meus irmãos, quanta coisa tem, quanto desafio existe para o reino do Senhor. O problema é que o Senhor ele não invade a caverna e nos tira de lá. A palavra diz que tão somente o Senhor o chamou da porta da caverna. Elias teve que sair. O Senhor nos chama, mas Ele não nos obriga a nada. Nós podemos ter uma vida espiritual medíocre ou uma vida extraordinária. Agora depende de nós. Elias ele sai do fundo daquela caverna, ele para de se lamentar, ele vai ungir o rei da Síria, ele vai ungir o rei de Israel, ele vai ungir o novo profeta, ele faz o trabalho ao qual Deus havia o chamado, e aí Elias é arrebatado pelo Senhor, literalmente para a sua presença. Amém? Esse é o galardão, esse é o prêmio daquele que obedece à voz do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Novamente, como eu tenho feito nos últimos domingos, vou chamar o Jefferson aqui para fazer essa oração por nós. Por que, meus irmãos, que eu tenho feito isso?
porque essa série é uma série a qual Deus colocou no coração dele. Ele trouxe a mim e eu realmente entendi mesmo como a vontade do Senhor para esse tempo. Assim como Deus falou ao coração dele, falou ao meu, eu espero que tenha falado dos irmãos também. Então agora nesse momento Ele vai colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Esse é um momento de reflexão, esse é um momento de pensamento, esse é um momento de análise, aonde a gente deve olhar mesmo. Às vezes, para a gente andar para frente, a gente tem que olhar para trás. Todo motorista sabe disso. É impossível dirigir um carro indo para frente sem olhar no retrovisor, olhando para trás. Precisamos olhar para trás e ver o velho eu e o novo eu. Qual Elias era melhor? O do capítulo 18 ou do capítulo 19? Elias, ele entende no capítulo 19 que ele deveria voltar a ser como o capítulo 18. Ele entende o chamado do Senhor. Ele sai daquela caverna e volta a produzir para o Senhor. Que a sua fé culmine em obras para o Senhor. E certamente você viverá o galardão do Senhor. Amém, queridos? Que palavra tremenda, né? Eu creio que Deus despertou algo no teu coração, porque Amém. o meu coração está ardendo, né? E a gente tem que, a cada dia mais, deixar que essa chama, né, que o Senhor acende em nossos corações, que ela possa aumentar para que a gente possa estar fazendo a obra. E só dando uma continuidadezinha aqui na palavra, Elias, ele unge, né, o seu sucessor. O seu sucessor, né, Eliseu, ele estava trabalhando, ele estava ocupado, mas ele entendeu, né, que mesmo diante de toda aquela ocupação que ele estava fazendo, ele largou a ocupação e foi atender o chamado do Senhor. Muitas das vezes nós também estamos ocupados, né, atarefados, mas entenda, querido, que Deus, ele tem um chamado específico para você, e esse é o momento. Deus, ele está trazendo, né, algo novo, né, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, e se inclua nesse movimento que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Eterno Deus, colocamos diante de Ti, Pai, esta série. Colocamos diante de Ti, Pai, cada vida, Deus, cada pessoa que foi alcançada, ó Deus, por esta palavra. Cremos, ó Pai, que o Senhor despertou algo. Cremos, ó Pai, que o Senhor acendeu a chama, ó Deus, de querer fazer a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e oro a Ti pedindo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, faça com que cada pessoa, ó Deus, que ouviu essa palavra, ó Deus, que foi aceso essa chama, ó Deus, do Espírito Santo no coração de cada um, que essa chama não venha se apagar. Deus, muitas das vezes os desafios, os problemas, as dificuldades, ó Deus, a qual enfrentamos no nosso dia a dia, são empecilhos, ó Pai, para que essa chama, Deus, ela vai se apagando. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora, pedindo, ó Deus, que o Senhor remova toda pedra de tropeço, ó Deus, que o Senhor repreenda tudo aquilo, ó Deus, que às vezes nos impede, ó Deus, de caminharmos, ó Deus, de fazermos o Teu propósito. Ressuscita, Pai, em nome de Jesus, esse desejo no coração de cada um. Que cada um saia daqui hoje convicto, Pai, do Teu chamado, convicto, Pai, ó Deus, que existe algo muito maior a ser feito do que aquilo que estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, vai falando no coração de cada um. Fala, Deus, através de sinais, fala através de sonhos, fala, Deus, através, ó Deus, de sinais que acontecem no meio da semana, mas fala no coração de cada um. Assim nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus, ó Deus, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor, Ele tenha realmente falado ao seu coração. Com esse último louvor, nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite, uma semana de muita graça e de muita unção para você e para sua família.
Amém? Amém? Glória a Deus. Que bom, né? Sentir a presença de Deus e ouvir Ele falar nos nossos corações. Que nós possamos servir. Fé para obras. Fé para servir ao nosso Deus. Possamos ter uma semana abençoada. Possamos ter uma semana debaixo da graça do nosso Deus. meus irmãos, e que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco,
e com todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.